Hoje, o prefeito Abílio Brunini esteve na Câmara de Cuiabá conversando com os vereadores. Quem vai trazer os detalhes ao vivo é o repórter Daniel Santos. Daniel, qual foi o papo aí do prefeito Abílio Brunini com os vereadores aí na Câmara? Boa tarde, meu amigo. Ô, meu querido, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha em boa parte do estado de Mato Grosso nesse momento e Cuiabá principalmente, né? Cuiabá e região, pessoas preocupadas com o estado dessas 150 famílias. É esse o número estimado de cerca de 150 famílias atingidas por essas enchentes, enxurradas, o nível dos rios e os córregos, por exemplo, o córrego do Gambá, que subiu muito e invadiu residências no Dom Aquino, no bairro São Mateus também os prejuízos foram grandes. Para se ter uma ideia, teve morador que quebrou o muro para dar vazão à enxurrada, é isso mesmo, quebrou parte do muro, fez um buraco no muro para dar vazão à enxurrada, né? Situação crítica, famílias que perderam seus bens, perderam móveis, colchões, não tinham aonde dormir nessa virada de domingo para segunda-feira. A mobilização, ela é grande. Ontem nós tivemos, por exemplo, a presença do prefeito Abílio Brunini, secretários, vereadores desses pontos mais críticos de Cuiabá, em visitas que foram feitas em loco para ouvir a população e tomar algumas medidas emergenciais. A gente está falando aqui de urgência e emergência. A reunião aqui na Câmara Municipal era para tratar justamente das questões burocráticas. Como é que esse recurso prometido, cerca de R$1.000, né, R$1.000 para cada família, como é que isso vai chegar na ponta? Quais são os meios legais para que a Prefeitura consiga destinar esse montante para cada família? Eu estou aqui na expectativa da chegada da presidente, a Paula Calil. Eu já avisei a assessoria de imprensa ali da Câmara 3 vezes do nosso horário de chegada, de entrada aqui ao vivo. A presidente está a caminho aqui da entrevista. Enquanto ela chega aqui, o líder do prefeito, Abílio Brunini, o vereador Dilemário Alencar, também participou desta reunião. Cabe a você, Dilemário, fazer a mobilização, né? Mobilização em prol a pessoas que nesse momento estão com fome, elas não têm nem sequer onde dormir. O que é que você conseguiu já nessa primeira reunião? Boa noite. Então, o prefeito Abílio entrou em contato com a nossa presidente Paula, pedindo um espaço para falar com os vereadores sobre a proposta dele em enviar para o Legislativo um projeto de lei que cria uma espécie de uma ajuda emergencial para pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social decorrente a essa situação das chuvas, que caiu muito forte no domingo, continuou chovendo hoje, e há expectativa de mais chuvas, de forma que ele explicou que quer com que a Câmara aprove, mesmo em recesso, esse projeto onde colocará à disposição R$1.000 para pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Evidentemente, isso sobre o olhar, a observação técnica da assistência social e da defesa civil. O recurso será do próprio caixa da Prefeitura, da Fonte 100. Então, os vereadores vieram, ouviram o prefeito, e nós todos, os vereadores, estamos à disposição para aprovar esse projeto o mais urgente possível. Alguma contribuição específica nessa primeira reunião, com a participação de representantes do Colégio de Líderes, por exemplo? Sim, nós queremos que esse projeto seja aprovado, mas evidentemente que tenha as garantias, né, dentro da lei, que seja para pessoas que realmente precisam. Veja, esse projeto, segundo o prefeito, ele não tem caráter alimentar. Ele é para, emergencialmente, aquela pessoa que não tem condições, possam comprar um colchão, comprar ali um móvel que é necessário para ele, para esse momento difícil, né? Não é uma espécie de uma Bolsa Família, é uma espécie para ajudar para compras, né? Como eu disse, de utensílios necessários para eles passarem, vencer esse momento difícil. Quais requisitos para ter acesso a esse recurso? A pessoa tem que estar no CAD único, né? A casa da pessoa está condenada pela Defesa Civil, interditada, né? Interditada pela Defesa Civil, né? Enfim, tem critérios que amarram, né? Eu acho que é importante, porque tem pessoas, principalmente as pessoas que recebem a Bolsa Família, que nesse momento não tem como comprar um colchão, não tem como comprar uma outra utilidade ali, né? Então eu acho que é uma ajuda, né? E nós, vereadores, nós vamos ajudar a aprovar o mais urgente possível esse auxílio emergencial.
Obrigado, Dilemar. Eu vou pedir licença aqui. Por favor, a presidente Paula Calil acaba de chegar aqui para a nossa entrada ao vivo no Cidade Alerta. E, Haroldo, a gente percebe que, de fato, há um comprometimento, né, de vereadores nessa participação, para essa sessão extraordinária que deverá ser agendada, é o que tudo indica, hoje segunda, terça, quarta-feira, para a votação desse projeto emergencial. Presidente, o trâmite para a sociedade entender essa grande expectativa nesse momento em torno da liberação desse recurso, mas tem todo um caminho burocrático para chegar até o acesso a esse montante, a esse recurso. E aqui na Câmara, como vai funcionar? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Nós estamos prontos para receber do Executivo, do prefeito Abílio, da Prefeitura, o projeto aqui na Câmara. Assim que ele chegar aqui, nós vamos convocar os vereadores para daqui 24 horas após a chegada, para nós termos uma sessão extraordinária que poderá ser de forma híbrida nessa nova plataforma. E para que a gente possa dar um retorno para a sociedade. É importante a Câmara, nesse momento, participar, ter empatia daquela família que teve que perdeu o seu colchão, que se perdeu o seu saco de 5 quilos de arroz, que a Câmara tenha essa empatia, a gente poder participar ativamente. Hoje, quando eu vi a entrevista do prefeito Abílio, a coletiva, quando ele citou do auxílio emergencial, imediatamente eu liguei para ele. E aí eu solicitei que ele viesse até a Câmara para explicar para os vereadores, convoquei os vereadores para que a gente fizesse realmente um papel solidário para a Câmara estar aqui participando. É muito importante nós estarmos participando desse processo. Tá, para a gente explicar para a nossa audiência o trâmite aqui dentro da Câmara. O projeto ele é protocolado, a previsão é que seja protocolado já nesta terça-feira. O que acontece a partir do protocolo? Tem de passar pela CCJ? Passa para ter um parecer da CCJ e aí vai para a sessão extraordinária com o parecer da CCJ e os vereadores votam. O plenário ele é soberano, então a votação será na sessão extraordinária. Certo. Já tem a data certa para essa votação acontecer? 24 horas após ser protocolado aqui na Câmara. Eu vou convocar a extraordinária. Eu não posso antes das 24 horas. Sim. 24 horas, entrou aqui amanhã, 9 horas da manhã. Eu vou marcar uma sessão extraordinária para o dia seguinte, às 9 horas da manhã. Essas 24 horas são o bastante para análise e também o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça? Sim, com certeza. E até porque, muitas vezes, o parecer pode ser temporário na própria sessão extraordinária, ou eles podem se reunir, já estar com o parecer pronto. Mas é importante dizer que nós já estamos sabendo, hoje o prefeito esteve aqui, explicou o motivo do auxílio emergencial, porque nós estamos com um período de chuvas, o vereador Dilemar já explicou como será o procedimento, um pagamento único, a fonte de recursos é da prefeitura, né? Então, e a gente vai procurar dar andamento, agilidade, para a gente dar esse retorno para a sociedade. Percebe a preocupação dos vereadores nos bastidores é fazer que, de fato, esse recurso chegue a quem precisa. Exatamente. É isso? Esse recurso chegue a quem precisa, para dar um pontapé inicial, a gente diria. É um colchão que vai comprar, é um alimento, o que for, mas nós vamos fazer o possível para que esse recurso chegue na ponta. 150 famílias é um número estimado? É isso mesmo? De 150 até 300 famílias. Hoje nós temos já 23 famílias, certo? Claro que tem uma série de requisitos, né? Entre um desses requisitos é que a casa esteja interditada pela Defesa Civil, tem o CAD único, então nós vamos aguardar, a gente vai ter o parecer da CCJ e a gente vai dar andamento aqui. Convocar a sessão. Você acredita que até o fim desta semana esse recurso já comece a ser disponibilizado? Acredito que sim. Acredito que sim. Certo. Obrigado, viu, presidente? Muito obrigado por falar com a gente ao vivo. É importante nesse momento a gente ter aqui a palavra dos vereadores, do líder do prefeito e da senhora como presidente da casa, viu? A Câmara está sempre à disposição. Nós estamos aqui para dar essa transparência para o cidadão cuiabano. Certo. Muito obrigado por vir até aqui. Obrigado à equipe. Valeu, o Gonzaga.
Mais cedo, Haroldo e quem acompanha o Cidade Alerta, tivemos uma entrevista coletiva. Depois daquela correria toda de ontem à noite que nós registramos em vários bairros da capital, população mobilizada, protestos que ocorreram ali às margens da Avenida Beira Rio. Hoje de manhã, um pouco mais tranquilo, tivemos uma entrevista coletiva no Palácio Alencastro, no 7º andar, justamente para tratar sobre essa proposta, esse auxílio emergencial para atender a cuiabania, que infelizmente muitos casos de perdas de móveis. Repito, pessoas que ontem à noite, Haroldo, não tinham sequer o que cozinhar, o que fazer para os seus filhos, para os idosos, moradores antigos do Dom Aquino, do São Mateus, gente com mais de 40, 50 anos de história em um dos bairros mais tradicionais aqui da nossa capital. Vamos conferir a reportagem do nosso José Porto. Vários bairros da capital foram afetados com o temporal deste domingo, mas em pelo menos 6 ou 8 bairros a prefeitura fez um levantamento maior e a situação é crítica para as famílias que moram às margens de córregos. Bairros como São Mateus, Jardim Eldorado, Tancredo Neves, Jardim Tropical, Boa Esperança e também locais do bairro Baús, como na região central da capital. Essa situação foi mais complicada pelo acúmulo de água e nesses bairros com famílias às margens dos córregos houve até alguns desmoronamentos. A prefeitura está levantando ainda, mas há algumas famílias que podem ter saído de casa. O serviço social está fazendo esse levantamento para acolher inclusive essas famílias. Por outro lado, a prefeitura coloca aí uma operação na cidade pela Secretaria de Obras para fazer uma limpeza, a desobstrução de bocas de lobo. O prefeito Abílio Brunini reuniu o secretariado para uma coletiva com a imprensa e anunciou essas ações emergenciais. Entre elas está, inclusive, o pagamento de um auxílio para as famílias que foram atingidas por essas chuvas, no valor de R$1.000. E, é claro, o encaminhamento, inclusive, de um projeto de lei para a Câmara, para esta ação de socorro às famílias, que muitas delas perderam o que tinham dentro de casa. Pelo menos 150 famílias devem ser beneficiadas com essa ação emergencial, ou seja, com esse valor que a prefeitura deve pagar. Nós conversamos com o prefeito Abílio Brunini sobre essas medidas emergenciais que o município adota já a partir dessa segunda-feira. Como a gente está identificando ainda todas essas famílias, a gente deduz uma estimativa que deve chegar em torno de 150 famílias nos pontos mais críticos. Se isso caso ser maior, a gente vai adaptar para essa circunstância. E se for menor, também não trará prejuízos ao cofre do município. A gente pensa num orçamento de R$1.000 para cada uma dessas famílias, dando uma previsão aí de 150 a R$200.000 para o município. Para liberar esse recurso, o senhor precisa de uma aprovação da Câmara. Já está sendo encaminhado esse projeto? Como é que está, prefeito? Como essa decisão saiu de uma reunião agora pela manhã, a gente vai conversar com o presidente da Câmara daqui a pouco, a Paula Calil, eu ligo para ela, comunico ela sobre isso, converso com a Comissão de Orçamento, a CCJ, e a gente deve elaborar esse projeto hoje para encaminhar na Câmara no máximo amanhã de manhã. Se eles conseguirem organizar com pelo menos o quórum mínimo para fazer a aprovação, aí já ajuda a gente a ter essa decisão o mais rápido possível. O Reginaldo, através da Secretaria de Obras e a Limpurb, já está na rua, já fazendo essas ações. Não é nem só levantamento, ao mesmo tempo que está fazendo levantamento, já faz a ação de manutenção, já faz a ação de reparo. O Coronel Alessandro já está com a equipe dele lá também da Defesa Civil, fazendo mapeamento das áreas de risco. E a Vânia, a Coronel Vânia, ela está ali com a assistência social já mapeando. Esse mapeamento da assistência social, inclusive, vai ser encaminhado ao governo do Estado, para através da assistência social do Estado, que eu já conversei com a Coronel Graziele Bugari, para que possa nos ajudar com alimentos, por exemplo, como cestas básicas e outras coisas. E também vai servir também no futuro para que a gente possa fazer uma parceria já com o governo do Estado do Ser Família, para ajudar também nessa situação. O Coronel Alessandro também está conversando com a Defesa Civil do Estado para a gente conseguir de forma emergencial alguns colchões para que algumas pessoas tenham pelo menos um lugar de realocação. De repente a pessoa sai da casa dela e está indo para a casa de um parente e na casa do parente não tem onde dormir, não tem onde deitar. Então a gente vai buscar essas medidas emergenciais. Acredito que todas essas medidas não vão acabar acontecendo no máximo em 2 dias, porque estão todos com essa volição, com essa vontade de atender essas pessoas, né? Mais de 150 famílias que estão em estado de vulnerabilidade. É uma iniciativa
do prefeito Abílio Brunini, da prefeitura, sensível a essa questão, né? Criaram um projeto, podemos dizer inclusive um projeto factual, para poder atender com celeridade estas famílias por meio de uma ajuda de custo, por meio de um recurso financeiro, né? Então, eu acredito que isso aí vai chegar, sem dúvida alguma, à Câmara de Vereadores o mais rápido possível. Os vereadores certamente irão aprovar esse recurso, né? Uma vez que vai dar um suporte necessário a todas essas famílias que, infelizmente, o número de famílias pode aumentar nos próximos dias, a considerar a expectativa de mais chuvas aí. Inclusive hoje a gente teve chuva na cidade, existe uma expectativa da semana toda termos aí chuvas torrenciais aqui na nossa cidade, né? Se bem que a chuva do final de semana não foi torrencial, né? A chuva torrencial é aquela que vem em volume, mas num período curto de tempo. Nós tivemos um volume considerável, muito grande de água mesmo, né? Mas um período longo de chuva, uma coisa impressionante aí, mais de horas de chuva em determinado local da cidade, o que deixou a cidade completamente bloqueada, literalmente debaixo d'água, né? Um trabalho intenso